Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Toma o seu assento, por favor, por gentileza. Eu sei que está bastante calor, né? Mas se a gente ficar mais quieto, a gente chega lá e no final dá tudo certo, amém? Ficar banando, ficar ansioso não ajuda não, viu? Fica tranquilo, descansa no Senhor e Ele será o seu ar-condicionado aí hoje, amém? É uma alegria poder estar aqui nesta casa mais uma vez, podendo ser um porta-voz. É isso aí, varão, ser um porta-voz de Deus, um arauto de Deus essa noite. E tenho certeza que tem uma porção da palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa. Ela é a minha maior incentivadora, como é também a pessoa que mais puxa a minha orelha, que mais me confronta. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer ser confrontado. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Se tiver alguém para trabalhar comigo na projeção, viu? Eu agradeço aí. Atos capítulo 2, versículo 42. Quem achou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia nele temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas próprias propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida em que alguém tinha o quê? Necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com o quê? Com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, essa é a tua palavra, e sobre a tua palavra nós queremos ser ministrados essa noite. Sobre a sua palavra nós queremos ser direcionados. É sobre a tua palavra, então somente sobre a tua palavra e o Deus da palavra que nós queremos sair daqui hoje, ó Pai, avivados por ela, incendiados por ela, ó Deus, animados por ela, fortalecidos por ela, curados por ela, sarados por ela, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você acredita nisso, aplauda ao Deus da palavra nessa noite. O livro de Atos dos Apóstolos, ou conhecido também como o livro do Atos ou Ações do Espírito, é um livro que narra todas as ações ou todos os atos que os apóstolos, os discípulos de Cristo, tiveram em sua vida com Jesus, em sua perspectiva igreja, o corpo de Cristo. Este livro, como todos os outros livros, contém em si algumas particularidades, mas este livro, ele contém uma particularidade única. Por quê? Porque este livro é o único livro da Bíblia que ainda não foi selado, que ainda não foi terminado. Por quê? Porque ele fala exatamente sobre as ações da igreja de Cristo. Quando nós falamos Atos 29, nós estamos falando de ações que eu e você,
quanto igreja, quanto servos de Deus, precisamos ter por meio de Cristo Jesus. Porque um cristão, ele não é conhecido simplesmente por falar que ele é um cristão. Ele é reconhecido pelas suas obras, pelas suas ações, pelo nome que ele carrega e pelo exemplo que ele dá de Cristo Jesus. Então esse livro, ele contém a sua particularidade única. Ele é o único livro que ainda não foi selado. Ele só será selado após o arrebatamento da igreja. O livro de Atos é um dos livros que foram escrito por um doutor chamado Lucas, ou médico Lucas, que por sua vez obteve as suas vastas experiências, a ponto de vivenciar aquilo que é de maior contraponto contra a ciência. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu quero te dizer que eu estou colocando a panela no fogo e daqui a pouco todo mundo vai ser servido. E hoje eu trouxe a pastora porque tem pudim, tem sobremesa hoje. Dá para dar uma glória para Jesus? Esse livro, além dele ter a sua particularidade em não ser fechado, esse livro também carrega consigo um autor, um médico. Isso é importante para a gente entender a grandeza do Evangelho, entender o poderio do Evangelho. Por quê? Porque esse autor, esse doutor, esse médico, esse Lucas, ele vai estudar, porque o livro de Atos e o livro de São Lucas são livros de uma investigação, ou frutos de uma pesquisa. Por que que o Evangelho, ele não pode ser dado muito ao vinho, às emoções? O Evangelho não é dopamina, o Evangelho é razão, é Cristo no centro em todo tempo e em todo momento, é pé no chão e cabeça no céu e coração no Senhor. Evangelho é isso. E quando nós olhamos para Lucas, nós vamos perceber esse doutor Lucas, esse médico, trazendo-se um contraponto contra a ciência. Porque o que a ciência não acredita é em quê? Milagres. Se você falar que existe uma febre emocional, o pediatra, ele vai falar com você que ele não acredita. Mas existe sim uma febre emocional. Febre é tudo aquilo que traz infecção, tudo aquilo que está infeccionado por dentro. Mas quando nós olhamos o livro de Lucas, o livro de Atos, nós vamos perceber que na sua vasta experiência, São Lucas vai descobrir um contraponto contra a ciência, que são os milagres. A Bíblia disse que ele vai participar na sua pesquisa sobre alguns milagres que vai contrapor a ciência. E ele disse que ele viu uma mulher chamada Dorcas, em Atos capítulo 9, sendo ressuscitada por um homem chamado Pedro. Nas suas pesquisas, ele vai descobrir lá na cidade de Naim, que uma mulher, ao sair da sua casa, já uma vez que já tinha sido enterrado o teu esposo, quando ela está saindo com o cortejo fúnebre de uma caravana de morte, está chegando uma caravana de discípulo com o mestre trazendo vida. E nesse encontro da caravana da morte com a caravana da vida, a vida vence, porque não há espaço para a morte aonde está a caravana da vida. Eu vim aqui te dizer que neste ambiente a morte não tem domínio sobre eu e você. A tristeza salta de alegria aonde está a presença de Jesus. Oh querido, eu quero te dizer que aquele que está cansado, Jesus continua sendo aquele que dá força ao cansado. E a Bíblia disse pela boca de Lucas que nessa pesquisa que ele sai para fazer, ele encontra com o Senhor, e esse Senhor é o próprio jovem que foi ressuscitado por Jesus. E na sua pesquisa ele faz questão de escrever
sobre a ressurreição do filho de Naim, do filho da viúva lá na cidade de Naim. E para não contradizer o que ele somente viu através em fruto de pesquisa, o Senhor Deus, o céu, vai permitir ele participar de uma prova visível, palpável. Porque o evangelho não é somente contar sobre a vida dos outros. O evangelho não é somente falar do seu testemunho ou do testemunho do outro, mas o evangelho também é falar de si próprio. Essa é a graça de compartilhar as conquistas do seu irmão, mas a graça do evangelho também em te dar o prazer e o privilégio de você também ter as suas próprias experiências. Olha o que disse Lucas lá no capítulo 20 de Atos, do verso 4 ao verso 6. Tem aqui a projeção ou não? Tem? E acompanhou-o até a Ásia, Sopáter, de Bereia, e os de Tessalônica, Aristarco, e segundo Gaio de Derbe, e Timóteo, e todos da Ásia, Títico e Trófimo. 5. Estes indo adiante, nos esperavam aonde? Em Troade. 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegarmos de Filipos, em 5 dias, fomos ter com ele em Troade, onde estiveram quantos dias? 7. E se começarmos a lermos, porque não temos muito tempo, nós vamos descobrir que nesse mesmo ambiente tem um homem, um jovem chamado Eutico, um jovem que estava apagado, que estava morto espiritualmente. É aquele jovem, é aquele tipo de pessoas que vem para a igreja e fica na porta. É aquele tipo de pessoas que vem para a igreja e só fica andando para lá e para cá. Ele está perdido dentro de si. Nesse culto, Eutico resolve sentar na janela. E assentar na janela é viver dentro de uma dubiedade, é viver dentro de duas visões. E quando ele está no culto, mas a sua mente e o seu coração está lá fora, ele cai no profundo sono e ele se debruça daquela janela. E quando ele cai daquela janela, Lucas desce, porque ele é o doutor. Ele examina o pulso, ele examina o coração, e ele disse: houve óbito. Paulo para o sermão e desce, porque evangelho é mais do que sermão. Evangelho é preocupar com a alma. Evangelho é preocupar com a pessoa. Paulo para o sermão e disse: ainda há alma nele. Por que, Paulo? Porque eu estou pregando sobre vida, e aonde há vida, a morte não prevalecerá. E o que é que você vai fazer, Paulo? Eu vou descer. O que você vai fazer? Eu vou descer. Porque se até Deus desce e inclina, por que eu não desço? Eu desço. E o que é que você faz mais? Eu desço e inclino. Eu coloco o meu corpo sobre o corpo dele, e eu o abraço. Aqui está a receita para você ressuscitar alguém morto. Não julga e não condena, mas desça ao mesmo nível. Porque quando eu e você descemos ao mesmo nível, nós conhecemos o que está lá dentro. Mas não só desça para ver o que é que está acontecendo. Deus não te chamou para ser curioso e nem telespectador. Deus te chamou para alguém para falar assim: eu tomo pedrada com você, mas eu não deixarei de te abraçar. A igreja precisa descer mais. A igreja precisa abraçar mais. A igreja precisa sofrer junto com o outro mais. E sabe qual é o resultado? É que aquele Eutico que estava no primeiro culto não vai ser o Eutico do segundo culto. Eu vim aqui profetizar: se tinha algum Eutico morto, te prepara, porque a partir de hoje o teu culto nunca mais será da janela. Oh glória, vai ter pão repartido de Cristo sobre a tua vida. Aleluia. E em suas pesquisas e investigações sobre o Evangelho de Cristo, o doutor Lucas descobriu que para Deus nada é demasiadamente impossível. Ele disse: eu descobri nas minhas pesquisas que eu estou servindo um Deus que para ele demasiadamente nada é impossível.
Presta atenção não no pregador, presta atenção na palavra. E uma das metodologias do investigador é não ter pressa, pois ele trabalha com fatos reais. Ele não tem pressa para investigar, ele não tem pressa para escrever. Por quê? Primeiro você não se escreve, primeiro você se ouve. E não é ouvir de qualquer um, é ouvir de testemunhas oculares verdadeiras. E a Bíblia disse por Lucas que este evangelho de Cristo, ele é um fato real. O evangelho não é uma coisa simplesmente espiritual. Ele é mais do que espiritual. Ele é um fato literal. Ele é real. Quando você olha para dentro de você, você vai perceber que o evangelho de fato é um fato real. Ele é literal. Porque outrora quem você era, mas quando Jesus chegou, você era muito feio, assim como eu. Mas quando Jesus chega, ele chega com um borrifador do bom perfume de Cristo. Ele começa a te perfumar, ele começa a te melhorar. Ele chega com um bálsamo, ele chega com um novo barro. Ele te faz uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e Deus começa a fazer tudo novo de novo em você. Olha o que o evangelho de Lucas disse. Põe aí, Lucas capítulo 1, versículo 1 e o verso 2. A gente só pode dar glória com aquilo que está escrito. E tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração do quê? Entre nós que o quê? Verso 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministrados na onde? Da palavra. Olha o que Lucas está dizendo. Na minha investigação, no fruto da minha pesquisa, eu descobri que o evangelho, ele é fatos. Ele é uma coisa real. Ele é uma coisa literal. Mas ele também tem um peso espiritual. O evangelho é geração e geração. O evangelho é pai, é filho, é netos, é flechas na mão do valente. Eu vim aqui para te dizer, o evangelho não é apenas ser tocado, não é apenas ser visto, mas é ser tocado por ele, alimentado por ele, fortalecido por ele e incendiado por ele. O que Lucas está dizendo é, no fruto da minha pesquisa, eu descobri pessoas que foram tocadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram ressuscitadas. Eu descobri que neste evangelho, que é um fato real, pessoas que não eram, passaram a ser, pessoas que não podia, passou a ter. Por quê? Porque o evangelho muda, ele transforma, ele sara, ele ressuscita, ele dá vida aonde não há vida. A investigação não é para inventar, mas para descobrir. Ele não foi lá inventar nada, mas ele foi descobrir. Este livro, ele é endereçado a quem? A Teófilo. A quem? A Teófilo. Presta atenção, dobra a sua atenção um pouquinho. Esse livro vai ser endereçado, escrito a Teófilo. A palavra Teófilo é uma junção de duas palavras. Teo, Deus. Filos, amigo de Deus. Ele está escrevendo, buscando fruto de sua pesquisa. E quem é o patrocinador? Teófilo. Teófilo está investindo toda a fortuna no evangelho. E quem inverte no evangelho vai ter vida e vida com abundância. Eu vou tornar a dizer, quem inverte no evangelho vai ter vida e vida com abundância. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se tem um patrão que paga e paga muito bem, esse patrão se chama Jesus Cristo.
Senhor. E ele investiga, e ele vai trazer o resultado para esse Teófilo. E o resultado da pesquisa e da investigação feita por Lucas sobre Jesus, sobre o Evangelho, não mudou somente Lucas, mas também mudou várias e várias pessoas, a saber, a vida de quem? De Teófilo. Por quê? Porque aquilo que me queima, aquilo que me transforma, certamente vai transformar a vida de outras pessoas. Tem um ícone, um pai, um pregador chamado John Wesley, que ele disse: se o seu sermão não te queima, pega ele e joga no fogo, porque aquilo que não é bom para você, certamente não vai ser bom para ninguém. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que vai transformar a tua casa, porque aquele que crê, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Pois uma pessoa incendiada, apaixonada por Jesus Cristo, pelo Evangelho, certamente incendiará outras. É isso que acontecerá, querido, de uma forma tão natural, leve, espontânea, a ponto de surpreender a muitos e até mesmo alcançar os improváveis. Quando ele escreve a sua carta, ele está endereçando a quem? A Teófilo, ao amigo de Deus. E ele está dizendo para eles: meu amigo, eu descobri no fruto da minha pesquisa, como investigador bom que sou, eu saí por aí em Nazaré, eu fui em Tiro e Sidom, eu fui em Cafarnaum, eu rodei todas as adjacências, e eu procurava saber quem era Jesus, e todos que falavam sobre ele, falavam com um brilho nos olhos, com lágrimas nos olhos, e eu pude perceber que o Evangelho é um fato real. Eu pude descobrir nesta caminhada que demasiadamente para este Deus que eu estou escrevendo, para ele nada é impossível, porque eu pude perceber que Dorcas ressuscitou, que o filho de Naim ressuscitou, e eu presenciei particularmente, pessoalmente, da ressurreição de uma outra pessoa. E eu estou vos escrevendo para incendiar o teu coração e te dizer que não existe nada melhor do que o Evangelho de Cristo. Pois este fogo, querido, este Evangelho, este Jesus é tão contagiante que ele é capaz de nos pegar no caminho de Damasco, como ele pegou Saulo. Saulo, Saulo, oi Senhor, por que tu me persegues? Porque tu persegues a igreja. Vai para a rua chamada direita, na casa de Judas, e tu vai ficar ali em jejum durante 3 dias, e eu vou chamar Ananias, que simboliza a igreja, e ela vai colocar as mãos sobre a tua cabeça, e a partir de hoje você vai carregar no teu corpo as marcas do Evangelho. Esse Evangelho é tão contagiante que ele é capaz de pegar um homem que perseguia a igreja no caminho de Damasco, como ele também é poderoso para pegar uma mulher que está no poço de Jacó, que é de José, que é samaritana, ao meio-dia. Porque o relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você é às claras. O relacionamento que Jesus quer ter conosco é para mostrar para todos que te olha com condenação, que te olha com indiferença, mas ele jamais vai olhar para você como os homens olham. Ainda que, se possível, mandar os discípulos ir comprar comida, ele vai mandar, porque existem pessoas que ainda não têm um nível de maturidade que Jesus ainda quer que eles tenham. E Evangelho é maturidade. Evangelho é eu entender que existe tempos que Deus vai colocar uma igreja de pé para orar, para o anjo ir lá e abrir portas de ferro que só Ele pode abrir. Mas existem momentos que Deus vai me colocar de frente à casa de Maria e vai mandar eu bater no portão de tramela de madeira.
Porque evangelho é assim. Tem dias que a porta de ferro é ele que abre, mas a madeira é você que tem que abrir. E no seu fruto da sua pesquisa, ele pode perceber que este evangelho, ele é leve, ele é suave, ele é gostoso, ele é maravilhoso, ele é prazeroso, ele não tem força, ele não tem violência, ele é conduzido pelo Espírito. Não aceite ninguém colocar um fardo em você que Jesus já tirou, querido. Quando Jesus te liberta, ele te liberta até dele mesmo. Se quiser, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Eu não te libertei para você ser um robô. Eu não te libertei para você ser uma marionete. Eu não te libertei para ser uma massa de manobra. Eu te libertei para você ser um adorador que adora em espírito e em verdade, porque esses eu procuro. Aleluia, você está aqui comigo? Ele nos pega tanto no caminho de Damasco como no poço de Jacó. Para muitos é uma loucura. Quando nós falamos do evangelho, quando Paulo foi pregar a sua primeira carta aos Coríntios, aos irmãos lá em Corinto, eles acharam uma loucura o que Paulo estava pregando. Por quê? Porque o evangelho é andar na contramão do mundo. O evangelho pediu a capa, deu a túnica. Bateu no rosto, deu outro. Te pediu o copo, dê a água. O evangelho é totalmente oposto. É por isso que o sistema religioso tinha comichão nos teus ouvidos quando ouvia Jesus pregar. Por quê? Porque Jesus se assentava no meio dos pecadores. Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Porque Jesus amava a todos. E quando nós olhamos para essa essência do evangelho, nós vamos descobrir que esse evangelho para muitos é loucura. Mas quando nós olhamos pela ótica da graça, pela ótica de Jesus, nós vamos descobrir que para muitos é loucura, mas para nós que somos incendiados por esse evangelho, é o poder de Deus em ação, através da minha vida e da vossa vida. Tudo na vida depende da ótica que você está vendo as coisas. Jesus nos ensinou isso. Não veja problema onde há solução. Não veja dificuldade onde há uma oportunidade. Tem coisas, querido, que não são lutas. Tem coisas que é oportunidade que Deus está lhe dando para aumentar o teu currículo. Porque uma coisa é eu ajudar os bárbaros a fazer com que o fogo permaneça aceso. Outra coisa é eu ajudar os bárbaros a colocar lenha, mesmo enquanto está chovendo. Você está aqui ou não? É. Não existe coração mais duro que seja, que Jesus não possa amolecer, que Jesus não possa transformar. É por isso que esse evangelho é loucura para muitos, mas para nós é o poder de Deus. É por isso que muitos não entendem o que Jesus fez, o que Jesus continua fazendo, porque Ele sempre estará conosco. Quando Lucas endereça essa carta a Teófilo, ele está dizendo sobre frutos da sua pesquisa. E ele está narrando e dizendo todos os atos que a igreja tivera em Cristo. Porque tudo que nos acontece tem que estar em Cristo. Através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E acredite, queridos, esse evangelho, ele é muito simples. Muito simples, mas ele é riquíssimo na sua essência. Este fogo, esse incêndio, diz a Bíblia,
que veio do céu. Veio da onde? Após aquilo que o que havia prometido através da profecia do profeta Joel. Já estou terminando, fica comigo. Esse fogo, esse incêndio, ele veio do céu. Através de quê? De uma profecia, de uma promessa. E quem fez essa promessa? Deus. Através de quem? Do profeta Joel. E lá em Atos capítulo 2, bem no verso 1, a Bíblia disse: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, veio o fogo do céu. Veio da onde? Do céu. Porque tudo aquilo que ele te promete se cumprirá. Levanta as duas mãos ao céu, porque eu tenho uma profecia de Deus para essa igreja. Tudo aquilo que ele te prometeu se cumprirá. Por quê, pastor? Porque ele é real, ele não falha, ele é fiel. Tudo que ele promete, ele cumpre. Por quê? Porque nele tudo é real, tudo nele é possível. E quando o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder para quê, pastor? Para ter autoridade e autonomia, para pregar o Evangelho. O Evangelho não se prega somente com boas faculdades mentais. O Evangelho se prega com unção. Por quê? Porque é gostoso ouvir um doutor falar, é maravilhoso ver um poliglota falar, mas ele não muda culto. Entrega um microfone para quem tem unção. Oh glória, tudo muda, tudo se transforma. Por quê? Porque quem tem unção acha o que não está escrito. Oh glória, aleluia. E esta unção, esse fogo, esse incêndio veio da onde? Do céu. Porque tudo que Deus tem para mim e para você virá do céu. Quando Deus libertou o povo do Egito, ele disse: eu vou mudar a comida agora. Agora não tem pepino, não tem cebola, não tem alho. Por quê? Porque agora uma nova comida vos será dada. E qual é essa comida? O maná. E o que é o maná? É uma semente de coentro com gosto de coentro. E o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que levantar todo dia de manhã, pegar ela e levar para o pilão e socar. Porque se vocês querem comida, vocês também têm que trabalhar. Porque tem gente que só gosta da picanha, tem gente que só gosta do contrafilé, tem gente que não gosta do pezinho. Aí ele disse: quando vocês for sair do Egito, prepara um dia só para vocês, e pega a família pequena, se junta com a outra, e eu vou passar vocês vão matar o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais e nas vergas da porta, e coma tudo que tiver do cordeiro, como o pé do cordeiro, a frissura do cordeiro e a cabeça do cordeiro. Não sobra nada, e o que sobrar coloca fogo. Por quê? Porque quem come do pé do cordeiro anda como Cristo andou. Quem come da cabeça do cordeiro sempre terá a mente de Cristo. Eu vou liberar. Quem come das frissuras vai ter o pulmão de Cristo, vai ter o coração de Cristo. Compaixão não vai faltar, misericórdia não vai faltar, e esses atributos te seguirão por todos os dias da tua vida. E você e a tua casa habitará na casa do Senhor. E de repente, quando Deus me revelou isso aqui, você não vai cair, porque você está na cadeira. Porque a gente acha, e o de repente de Deus. Bom jogador, né? É de repente, mas não é do nada. Só você e Deus sabe que não é do de repente.
Ele pode fazer? Ele pode, porque nada para ele é demasiadamente impossível. Mas não é do de repente. Quando for um elevador, foi uma escada. Pode subir e não tenha medo de cair, de errar, porque os anjos estão aí, tanto descendo quanto subindo, é para te guardar. Erro é tudo aquilo que você não aprende nada. Se você aprendeu, não é erro, é aprendizado. E não existe ninguém nesta vida que chegue mais alto o pódio da vida sem que não erre. É errando que a gente melhora. Foi o que? De repente. E veio do céu. Se o que nós como igreja buscasse realmente for do céu, do centro da vontade de Deus, tenho a plena certeza que a unção que Deus derramará neste lugar, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, incendiará muitos, e não haverá distância, nem tampouco credo, para que essas pessoas se acheguem a Deus. Por quê, pastor? Porque a igreja não precisa ter uma localidade boa para ela crescer. Igreja não é comércio. O que ela precisa ter? Um coração de Jesus. E eu vou te provar na Bíblia. A igreja de João Batista era no deserto, mas não tinha uma igreja mais cheia do que a igreja de João Batista. E sabe qual era a mensagem dele? Raça de víbora, ou cobra, ou cascavel. Em outras palavras, você que acha que é 25 anos de crente, que fica achando que você é o dono da igreja, eu tenho uma palavra para você: o teu dízimo pode ser maior, mas o Deus da igreja é maior do que o teu dízimo. Ai! Ai! Não. Deus não te tirou do mundo para você mandar na igreja. Deus te tirou do mundo para você ser a igreja. João Batista disse: eu não fico no templo, sou sacerdote, tenho direito de estar no templo, tenho direito de estar com a linhagem sacerdotal, o chapéu de mitra, mas eu vou trocar roupa. Eu vou trocar roupa e eu vou ir para o deserto. Por quê? Porque eu tenho um evangelho da graça para pregar. Se aquilo que nós pregar vier do céu, vai trazer gente de longe. Vamos numa igreja, qual que é? Igreja Batista Todos a Bordo. Aonde que é? Bairro Girassol, Rua Jatobá, número 123. E o que é que tem lá? Fogo. Fogo. O que tem mais? Maná. Oh glória. E quando você chegar lá, se prepara, porque a palavra lá não maqueia ninguém. Como é que é? A palavra de lá não maqueia ninguém. Não, lá não tem massagem no ego. Lá tem mensagem. É machado posto sobre a raiz. Você está aqui? Deus não veio te dar mensagem não, massagem não. Não. Primeiro porque Jesus era homem, nem ego ele tinha. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: que vós tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se usurpou, não quis ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo. Por quê? Porque o ego, está com a caneta? O ego é a sombra da soberba. Nesse evangelho não tem ego e nem soberba. Os soberbos cairão, os humildes serão levantados. Neste evangelho não tem maquiagem. Ele não veio maquiar, ele não veio aflorar, ele veio tirar as máscaras. Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus veio tirar a máscara deles.
É melhor dar um grito de socorro do que ficar com a moeda escondida dentro da casa. Você está aqui ou não? Volto a lhes dizer, esse evangelho é simples, muito simples, porém ele é mais poderoso do que nós pensamos ou imaginamos. E o texto que nós lemos diz assim: e eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam aonde? Ensinamentos. Não existe milagre sem ensinamento. Milagre sem ensinamento é escândalo. Lembra quando Jesus foi fazer Pedro, João e os outros 2 amigos fazer uma grande pesca? Primeira coisa que ele faz, pede para arredar o barco da terra. Porque Jesus não tem ensinamento da terra para você, ele tem ensinamento do céu. Você está aqui ou não? E quando ele se assenta no vazio de Pedro. E quando ele começa a pregar, ele alimenta a multidão e alimenta o vazio de Pedro. Por quê? Porque o verdadeiro milagre sempre passa pela antessala do ensino. Ele não quer só curar o teu físico, ele quer curar a tua alma. Ensinamentos, 2 pilares, teoria e prática. Diga comigo, teoria e prática. Não é somente sobre ouvir, mas praticar. Põe um texto para mim ler, Marcos capítulo 10, versículo 18. Eu já estou terminando. E Jesus lhes: por que me chamas o que, igreja? Ninguém há, senão um que é Deus. 19, vamos até o 23. E tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha 20, isso. E Jesus, olhando para ele, o que que fez? Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro na onde? E vem, toma a tua e segue-me. 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se o quê? Porque possuía muitas. 23. E então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem o quê? Não é o que tem posses e riqueza, é o que tem amor ao dinheiro. Porque aqui a ideia do ensino não é que Jesus quer tomar algo de você, mas Jesus quer circuncidar o seu coração, para que o seu coração não seja um lugar aonde guarda dinheiro. Lugar de guardar dinheiro é no bolso, no banco. Lugar de guardar dinheiro é em outros lugares, não é no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração já tem dono, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. A ideia é Jesus nos ensinar. Segundo, comunhão, relacionamento com o corpo de Cristo. E se eu, irmão, e você não posso relacionar com quem só eu me identifico, eu me relaciono só com quem eu me identifico. Eu não estou dizendo que você é obrigado a abrir a gaveta das suas emoções para qualquer pessoa, mas o que eu estou te dizendo é, biblicamente, você não pode ficar escolhendo com quem você vai se relacionar. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 1: e ele nos amou até o fim, inclusive Judas. Diga para o seu irmão assim: lavar o pé de João é fácil, viu? Agora eu quero ver lavar o pé do Judas.
O pé do Judas eu descobri que é o pé mais chulezento que tem, mas tem que lavar o pé do Judas. Só uma brincadeira para a gente quebrar o gelo. Mas olha, Jesus amou Judas. Até você e eu não podemos deixar de amar ninguém, porque Jesus não deixou de amar Judas. Por que eu não posso fazer, pastor? Você não é discípulo de Jesus, não é? Hã? Ou você é discípulo de Jesus só para amar quem é amado? Ou você não é discípulo de Judas para amar quem fala mal de você? Você quer incendiar alguém? Então seja discípulo verdadeiro de Jesus. Falou mal de mim, mas eu continuo te amando. Por quê? Porque o seu coração azedo não tem poder de azedar o meu. O que Jesus está dizendo com Judas é, olhando na face dele, dizendo: amigo, porque me traz com um beijo. Não é a sua essência que vai contaminar a minha, Judas. Eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é, ninguém toca na tua essência. Você está aqui ou não? Ô glória! E no partir do pão, e no partir, se as dificuldades do teu irmão não te faz agir, você é mais doente ou mais necessitado do que ele. Isso que é o evangelho. Quando Jesus soube que muitos foram embora por causa que ele havia morto ou morrido, ele foi lá na cidade de Emaús, e no meio daqueles 2 discípulos, Jesus começou a trazer palavras para o coração deles. E quando ele estava indo num troncamento, ele chama Jesus para passar a noite com eles, e Jesus vai com eles, e no partir do pão, os olhos deles são abertos, e o coração deles voltam a queimar, a ser incendiados. Evangelho é ter momento de comunhão, é você agir na hora certa e ajudar aquele irmão que está dentro de uma necessidade. E nas orações, fica de pé, eu termino. Fica de pé. Cadê os levitas? E nas orações, a única ferramenta que nos leva a ter uma vida plena, completa com Deus, é a oração. Diga assim: oração. Mais forte: oração. Oxigênio, vida. Diga: oração. O caminho para ver a porta da impossibilidade se abrir. Você quer ver portas extraordinárias se abrir na tua vida? Vai para a oração, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate acha. Cadê os irmãos que estão tendo crise de ansiedade aí? Cadê eles? Levanta a mão. Não vem mentir para o Espírito Santo, não. Ele está aqui. Isso, os jovens. Tem alguém mais? Aleluia. Você sabia que às vezes você não está tendo crise de ansiedade? O que está faltando é vida de oração? Às vezes é ansiedade, você me deu, é normal. Muito acúmulo, muita coisa, muito sonho, muito projeto. Mas Deus me disse hoje à tarde: às vezes não é ansiedade, às vezes está faltando é oração. Por quê? Porque oração é oxigênio, é vida. E por último, a Bíblia diz: e eles tinham temor. Tinham o que, irmãos? Temor é respeito, é reverência, é um coração grato. Não é andar para onde o nosso nariz aponta, mas é procurar fazer a vontade de quem?
Quer ser um crente incendiado? Anda na doutrina dos apóstolos, na luz da palavra. Quer ter uma vida incendiada com Deus? Ah, querido, comece a amar até aqueles que você não queria amar. Comece a amar até aqueles que você tinha dificuldade de se relacionar. Comece a bater no teu peito e dizer: eu quero ser como Jesus. Eu quero amar até o Judas. Eu quero lavar o pé do Judas. Porque falar é uma coisa, viver é outra. Você quer ser uma igreja relevante nesse lugar? Então faça a diferença.